Queridos amigos, queridos irmãos, família Céu, muito boa noite a todos. Vamos iniciar mais um momento de reflexão e aprendizado no Evangelho de Jesus. Vamos à nossa prece. Senhor Jesus, amigo de todas as horas, graças a Deus, Senhor, aqui estamos em nossos lares, mas reunidos em Teu nome, iniciando a reflexão da noite, num desejo e necessidade, Senhor, de nos fortalecermos nas Tuas palavras e nos tornarmos um instrumento mais útil à vida. Inspira-nos, Jesus, neste momento, nos ajude na compreensão, envolva-nos em Tua paz, graças a Deus. Bem, companheiros, vamos à nossa reflexão. Deus tem um propósito para toda a sua criação, a evolução. Os seres inteligentes da criação têm uma participação importante nesse processo evolutivo. Embora tenham sido criados simples e ignorantes, esses seres inteligentes, passando pelo mecanismo das reencarnações, se instruem, se desenvolvem em inteligência e em moralidade para executarem a parte que lhes cabe na obra da criação. Nós encontramos na questão 132 de O Livro dos Espíritos o seguinte comentário de Allan Kardec: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Então, ao longo de todo esse processo evolutivo, nós sentimos a presença de Deus. Deus se faz presente. A ideia de Deus é própria do ser humano, é própria do ser pensante. E para desenvolver essa ideia, Deus enviou e envia missionários para ajudar a humanidade a compreender as suas leis e vivenciá-las. Em todas as épocas, muitos profetas falaram sobre Deus, trouxeram suas leis, informaram sobre sua vontade. Sempre houve a mensagem divina, a revelação dos propósitos divinos para a humanidade. Por fim, recebemos Jesus, o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. Isso está na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Jesus revela sua missão quando diz: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Pois, amém vos digo, até que passem o céu e a terra, não passará um iota ou traço da lei, até que tudo se realize. Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Então, nesse trecho, Jesus se revela como aquele que veio cumprir a lei de Deus, fazer a vontade de Deus. Então nós entendemos que até esse momento nós estávamos equivocados nessa compreensão. Jesus vem, resgata a lei divina e diz que ela precisa ser cumprida, que não passará um iota ou traço da lei até que tudo se realize.
até que se cumpra essa vontade. Então, a lei de Deus precisa ser praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todos os seus desdobramentos e consequências. Jesus veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim no reino dos céus. Veio ensinar-lhes o caminho que conduz a esse reino, os meios dos homens se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir para a realização dos destinos humanos. São palavras de Allan Kardec no Evangelho, capítulo 1, item 3. Então, em sua missão como o maior pedagogo que o mundo já teve, Jesus usou de muitas técnicas de ensino para a nossa compreensão, para o nosso aprendizado das leis divinas, para a conscientização do homem do seu destino, o homem como um co-criador no universo, um homem que precisa se aproximar de Deus, entendê-lo, viver suas lições para cumprir a parte que lhe cabe na obra da criação. Então Jesus, como esse grande pedagogo, usou de muitas técnicas de ensino para facilitar a nossa compreensão. Jesus usou de explicações, Jesus usou de perguntas, de debates e de parábolas. Parábolas são histórias, são pequenas narrativas que usam alegorias para transmitir uma lição moral. Essas alegorias são símbolos, é uma linguagem simbólica. Então, as parábolas possuem um simbolismo, onde cada elemento da história tem um significado específico. As parábolas que Jesus contava continham muito simbolismo e, consequentemente, esses elementos que eram comuns da cultura daquele tempo, para se fazer próximo, compreensível aos que o ouviam. Então Jesus usava de elementos como figueira, como talentos, fermento, grão de mostarda, joio, para facilitar essa compreensão dos ensinos, muitos deles abstratos, ensinos das coisas espirituais, como o reino dos céus. E aí, por esse método comparativo, Jesus transmitia as leis divinas, a realidade do mundo espiritual, da nossa essência espiritual. Na parábola da rede, Jesus vai usar elementos como peixe, como rede, mar, fogo, ranger de dentes, para falar sobre um momento de transformação que a humanidade terrena passará. Esse momento de transformação ou transição significa o fim de um ciclo evolutivo da humanidade terrena, com o desaparecimento de todos aqueles usos e costumes e instituições contrários à moral e à justiça ensinadas por Jesus. O fim de um momento equivocado, né? Um momento de erros constantes, o fim de um momento de afastamento das leis divinas. É evidente o progresso material a que o mundo chegou,
observando as ciências, as artes, o bem-estar material, nós verificamos isso. Mas o mesmo não se dá nas questões de ordem moral. Aí resta um longo caminho a percorrer. Os homens precisam rever suas crenças, precisam rever seus valores, suas instituições, ainda fundamentadas no egoísmo e no orgulho. Os homens necessitam não só desenvolver a inteligência, mas também os sentimentos. Precisamos elevar os sentimentos. Precisamos destruir em nós tudo que excite o egoísmo, tudo que excite o orgulho. Precisamos resolver em nós tudo que nos afasta da caridade, resolver em nós tudo que nos afasta da fraternidade, resolver em nós tudo que nos afasta da solidariedade, da oração, enfim, né? Tudo que nos afasta de Deus. Então Jesus conta muitas parábolas, várias delas sobre o reino dos céus. Esta é mais uma em que Jesus tenta fazer com que compreendamos esse reino. Parábola da rede. Está em Mateus, capítulo 13, versículos 47 a 50. Então, nessa parábola, relata Mateus: novamente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que recolheu todo gênero de peixe. Quando ficou cheia, depois de a puxarem para a praia e de se sentarem, recolheram os bons em recipientes e os deteriorados jogaram fora. Assim será na consumação da era. Os anjos sairão e separarão os malvados do meio dos justos, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes. As pessoas, de um modo geral, entendem o reino dos céus como um lugar específico para se entrar após a morte, de acordo com a sua conduta moral. Para nós espíritas, o reino dos céus é um estado de alma, um estado de quem cumpre os mandamentos de Deus. Um dos ensinos, dos muitos ensinos de Jesus que nos levam a crer nisso, está anotado em Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21, onde Lucas, registra, interrogado pelos fariseus sobre quando vem o reino de Deus, em resposta disse-lhes: o reino de Deus não vem de modo visível, nem dirão, vede aqui ou vede ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Ensinamentos de Jesus. Então, Jesus aqui é bem claro quando diz que o reino de Deus não vem de modo visível. Então, não é um lugar localizado geograficamente, mas sim um estado de alma, porque Jesus diz que o reino de Deus está dentro de vós. É uma construção, uma apropriação que nós vamos fazendo ao longo das nossas existências, ao longo de todos esses ensinamentos trazidos ao longo da história da humanidade, especialmente por Jesus. Então, na parábola da rede,
o reino dos céus é comparado a uma rede. A rede representa ali a lei de amor, a lei suprema. E os peixes de toda espécie, apanhados por ela, são os homens de todas as nações e de todos os credos. Então, uma lei indistinta, uma lei democrática, diríamos assim, que é lançada, que é colocada para todos. Uma rede que é jogada ao mar, que é lançada ao mar, simbolizando essa lei de amor lançada sobre toda a humanidade. Os peixes, representando os homens de toda a espécie, são os homens de todas as nações, são os homens de todos os credos. Afinal, somos filhos de Deus, todos irmãos em humanidade. Então, a lei de amor, aqui representada pela rede, nos oferece em qualquer situação, em qualquer época, os instrumentos necessários para navegarmos, vamos dizer assim, no mar da vida com segurança. Essa lei de amor, essa rede, não desampara. Ela oferece todos os instrumentos que nós, os homens, necessitamos para caminhar com segurança para frente, para o alto, nesse processo de evolução que é o propósito divino para as suas criaturas. Então Deus nos concede como instrumentos para a nossa segurança, para a nossa evolução, Deus nos concede a inteligência, a saúde, a palavra, os recursos financeiros, o aprendizado, a família, os amigos, o apoio religioso e muitas outras coisas. São instrumentos esses que, se bem aproveitados e aplicados, nos sustentarão no desenvolvimento das boas obras em nós mesmos e no mundo. Em lugar algum, em tempo algum, nada conseguiremos na essência sem Deus. Nada conseguiremos planejar, organizar, conduzir, fazer sem Deus. Precisamos desses instrumentos, precisamos dessa sustentação divina. No entanto, Deus espera por nós. Deus conta conosco, como nós vimos antes na questão 132 de O Livro dos Espíritos, que a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Então, Deus conta conosco, Deus espera por nós, Deus nos chama em silêncio a colaborar com Ele, para que o mal não interrompa a construção do bem. Entretanto, ainda que guiados pelos valores da moralidade, do conhecimento, nós temos a liberdade para agir. A cada momento, fazemos nossas escolhas pela seleção de companhias, de situações, de interesses, de desejos. Em consequência, nos deparamos sempre com os resultados do uso do nosso livre-arbítrio. Resultados que serão positivos ou negativos. Os pontos positivos
são vitórias espirituais que nos fazem ascender espiritualmente. E os resultados negativos serão lançados fora, entre aspas, lançados fora no mar da existência, para que ocorram as devidas retificações no momento apropriado, determinado pela lei de causa e efeito. Então, Deus permite a correção. Deus dá oportunidades de ajustamento à lei de amor. Mas chegado o momento em que a Terra tende a avançar na hierarquia dos mundos, se dá um processo de seleção. Aí, simbolizado lá na parábola, na triagem dos peixes bons e ruins. É o fechamento de um ciclo. Como identificar esse momento de transição? Através das convulsões físicas e morais que assolam o planeta. Então, são indicativos de um estado de transição. As convulsões físicas e morais são indicativas de um estado de transição que a humanidade passa. Significa o fim de um período e início do outro, o fim do mundo velho, onde a fé é encontrada com muita dificuldade nos corações, em que a lealdade, a sinceridade, a verdadeira afeição, o amor, a verdade, andam ainda obscurecidas nas almas, onde há ódios, discórdias, confusão. É o fim do mundo velho, é o fim dos costumes, é o fim dos usos, é o fim dos convencionalismos da ciência, da filosofia do mundo velho. É uma fase que se extingue para dar lugar a uma outra que vem nascendo, que vem trazendo um novo programa de vida. A humanidade passa por momentos difíceis, vivendo sob o impacto de dores, de sacrifícios. O pranto e o ranger de dentes são as provações amargas que os espíritos endividados perante Deus e si mesmos deverão passar, reajustando a sua marcha evolutiva. A fornalha de dor é o símbolo dos mundos inferiores, onde os maus têm de se depurar entre lágrimas e dores para atingirem um mundo melhor. Tudo isso porque Deus prevê para todos, todas as suas criaturas, o aperfeiçoamento intelecto-moral. Deus quer que a sua lei seja cumprida, seja vivida para o próprio bem do homem, para o próprio bem da humanidade. Emmanuel traz para a gente, numa lição intitulada Tribulações, uma proposta de um novo olhar para esses momentos de crise, momentos difíceis. Ele diz o seguinte: recordemos que a tribulação produz fortaleza e paciência. E, em verdade, ninguém encontra o tesouro da experiência no pântano da ociosidade. É necessário acordar com o dia, seguindo-lhe o curso brilhante de serviço nas oportunidades de trabalho que ele nos descortina. A existência terrestre é passagem para a luz eterna, e prosseguir com o Cristo
é acompanhar-lhe as pegadas, evitando o desvio enganador. Então, fica a reflexão, fechando com Emmanuel, de que não nos enganemos, não nos iludamos com o que é passageiro, fortuito, que mantenhamos o foco nas lições de Jesus, nos seus ensinamentos, que prossigamos nessa proposta de estudo, de conhecimento dos ensinos de Jesus, porque ele mesmo disse que ele é a porta, ele é o caminho para a vida, a verdadeira vida. Então, que não nos detenhamos no que é passageiro, não nos perturbemos com os momentos difíceis, os momentos de tribulação. Esses momentos nos fortalecem, tem essa finalidade de nos redirecionar para o caminho correto, de fazer com que repensemos nossa vida, nossos propósitos, repensemos o valor de quem está conosco. Estamos todos juntos no mesmo barco, querendo ser felizes, querendo acertar, e não conseguiremos isso sozinhos. Primeiramente, precisamos da ajuda de Deus e temos os instrumentos que Ele nos oferece. Temos o exemplo de Jesus, a sua abdicação quando veio a nós, o seu imenso amor declarado quando veio a nós. Nós temos muitos instrumentos para usar, para acertar, fazer as escolhas corretas e sermos aqueles peixes que serão selecionados, que serão escolhidos, aqueles peixes bons que foram guardados em recipientes. Que sejamos esses peixes. Já pensamos sobre isso? Que peixes somos, que peixes queremos ser? O processo é longo, é muito longo. Nós estamos caminhando, passando por ele. Há sempre tempo de recomeçar, há sempre tempo de corrigir. Jesus nos alertou, nos mostrou em todas as suas histórias e discussões e explicações o que precisamos fazer. Jesus nos mostrou como se daria o fechamento de todas as lições, como através da parábola da rede, a seleção, a triagem, porque Deus quer que caminhemos, que sejamos felizes. As oportunidades são dadas, mas chega o momento da verificação, da separação do joio e do trigo. Então, peçamos a Deus a sabedoria, a humildade, a coragem para fazermos as melhores escolhas para as nossas vidas. Tomemos as melhores decisões. Vençamos o orgulho, vençamos o egoísmo e possamos buscar a vivência desse amor puro que Jesus veio ensinar. Vamos à nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, agradecido Jesus,
por esse momento de aprendizado, por essa recordação, Senhor, da finalidade das nossas vidas, do propósito de estarmos aqui encarnados, de estarmos juntos. Graças a Deus, Senhor, esse momento de reflexão. Nós pedimos, Jesus, que nos fortaleça no desejo de sermos melhores, de sermos bons, de sermos úteis à vida. Nos fortaleça, Senhor, no desejo da reparação dos erros que cometemos. Nos fortaleça em fé, em esperança, na certeza de que não estamos sozinhos, que dias melhores virão. Mas te pedimos também, Senhor, por todos aqueles, especialmente nesse momento, que passam por aflições, por dores físicas, morais. Fortaleça-os, Senhor. Mas não podemos esquecer das nossas lideranças. E para esses, Senhor, te pedimos a presença do amor, a presença da justiça, a presença da humanidade em seus corações, a fim de que possam, em seus cargos, são lideranças no governo, são lideranças religiosas, que possam, Senhor, fazer cumprir aquele propósito de Deus para cada um e para a humanidade, serem úteis à vida. Que a tua paz nos envolva, Senhor. Agradecidos mais uma vez, que assim seja.